Glória a Deus, um aleluia aí. Obrigado, Cleitão. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. É bom demais nós compartilharmos aquilo que o Senhor tem conosco, aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Eu conto com você nessa daí, nós vamos juntos. Faz um tempo que eu não ministro aqui, então sempre que eu falar alguma coisa, você me ajuda dando aí um glória a Deus, um amém, um aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Os irmãos mais avançados foram até para o campo das palmas já. Glória a Deus, Deus é bom. Eu vou ministrar uma palavra com vocês aqui, irmãos. Esse sou eu, Guilherme Tchaquerian. Eu vou ministrar uma palavra com vocês que tem como tema o nome de Jesus. O nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus. Eu quero aqui ser um instrumento do Senhor na sua vida, para que você entenda, todas as vezes que você declara o nome de Jesus, todas as vezes que você tem alguma coisa aí, Jesus é relacionado, qual é o poder que há nisso? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, ou você pode acompanhar pelo telão também, o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, depois nós pularemos lá para o versículo 10 até o 14, que juntos nós vamos entender um pouquinho o que é esse nome de Jesus, o que Jesus fez para nós e o que Ele tem feito. Vamos lá? Versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, agora presta atenção, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir agora para você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, para a gente orar refletindo no que nós acabamos de ler, a oportunidade que você tem aí de lançar os teus pensamentos cativos ao Senhor. Jesus, nessa manhã nós queremos ver a manifestação da Tua glória aqui no nosso meio, que nessa manhã nós tenhamos verdadeiramente a revelação de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que nessa manhã nós possamos sair daqui mais e mais apaixonados pelo Senhor, reconhecendo o Senhor como Salvador, o Senhor aquele que mudou as nossas vidas, o Senhor que vai na nossa frente, o Senhor que nos amou primeiro, o Senhor que nos deu tudo que nós temos e principalmente o relacionamento contigo. Que o nome de Jesus se manifeste poderosamente hoje e sempre na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Nós lemos esses versículos, meninos e meninas queridos. Eu quero dizer aqui para vocês que esse menino saiu porque nos nossos cultos de manhã eu só me refiro aos meninos, porque eu tenho 3 em casa, então fiquem felizes aí pelos meninos e meninas, é a minha forma máxima de comunicação. Lá em casa tem bastante deles, olha eles ali, eles têm uma espécie diferente de homens de Deus, glória a Deus por isso. E lembrando um pouquinho desse versículo, a gente veio nessas 5 semanas anteriores sobre a série, né? Minha casa será chamada casa de oração. E numa das discussões do nosso life aí, tem os irmãos do nosso life, glória a Deus, eu fui praticamente transportado. Quando foi feita uma pergunta sobre o nome de Jesus na oração,
o Senhor me levou assim para um lugar bem distante da sala da minha casa e começou a falar comigo sobre o poder que havia no nome de Jesus. Eu peguei meu celular ali, os irmãos compartilhando no bloco de notas, eu comecei a anotar, porque foi muito lindo, muito especial. E eu me deparei com esses versículos que nós lemos, e é legal a gente saber que ele era a palavra, irmãos. O que ele era a palavra? A gente vê lá em Gênesis 1 que a palavra de Deus, aqui está dizendo, né, que eles eram um, eles estavam juntos. Quando a palavra se refere a isso, quer dizer que era o Deus Pai, Jesus que a gente está falando aqui, e o Espírito Santo. E eles criaram todas as coisas, mas ali foi o verbo, foi a ação. Haja luz, criou animal, criou terra, criou o ser humano, deu vida ao homem. Ele fez todas essas coisas. Mas verdadeiramente, para que Jesus cumprisse aquilo que era o propósito e o chamado da vida dele, ele veio como homem, ele veio como carne. Quando nós lemos que o verbo se fez carne, aquilo que estava no campo da ação espiritual, aquilo que espiritualmente criou todas as coisas, ele veio para nos trazer vida. Esse é o poder do nome de Jesus. Quando a gente leu, né, creram em seu nome. Jesus, ele é poderoso, ele fez grandes coisas, a gente vai falar mais sobre isso, ele proporcionou salvação para nós, mas existe o campo dele, da existência dele, e existe o campo de nós tornarmos isso uma realidade na nossa vida. A gente torna isso uma realidade na nossa vida, quando eu frisei aqui no versículo 12, creram em seu nome. Quando a gente passa a crer no nome de Jesus, eu saio do campo de um Deus que existe, que criou todas as coisas, mas um Deus que no meu íntimo ele ainda é distante, para quando eu creio, eu o recebo como Senhor e Salvador, a minha vida passa a ser uma vida com Ele, de relacionamento, de intimidade. Ele proporciona isso para mim. No Evangelho de João, que eu escolhi para ler essas passagens, é muito interessante, é o Evangelho que mais fala sobre, é o Evangelho que mais comunica conosco sobre vida. Para você ter uma noção, eu fiz uma pesquisa, eu dei uns bons Ctrl+L, quem sabe o que é isso, conhece, né? Fazendo pesquisas ali, e eu vi que no Evangelho de João é mencionado o termo vida 36 vezes. Nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é dito vida somente 17 vezes. Esse evangelho é o evangelho que comunica, é o evangelho que mais comunica conosco. Quando você tem as primeiras experiências com a palavra, o Léo está aqui, meu irmãozão, eu falei isso para ele, né, Léo? Começa lendo lá João, começa lendo 1 João, começa a se encher disso, porque ele fala com você. E que você tenha no seu coração, falando sobre vida, que a vida é a dádiva de Cristo. A sua vida é o presente de Cristo para você. Falando um pouquinho de nome, aprofundando, eu quero dar um exemplo próprio meu. Eu vou pedir para os irmãos aí colocarem uma foto que eu separei, meu irmão me mandou. Essa foto é muito especial para mim. Primeiro que eu vejo que eu ainda estou com cabelo, e segundo porque são 2 das mais, junto com a minha mãe, com meu irmão, as pessoas da minha esposa, meus filhos, né? As pessoas mais importantes na minha vida. Esse aqui é o meu pai, o seu Roberto, o velho Bob, e aquele ali é o vovô José, o seu José. E através deles, eu carrego um nome. E esse nome, eu estou trazendo isso para que esse exemplo fique bem claro para você. O meu sobrenome significa Tchaquerian. Assusta um pouco, mas depois que você depara com ele se torna familiar. Lá na escola, os meninos são os tchacas, é o tchaca-tchaca, são os tchacas lá. E eu me deparo com esse nome, porque ele foi imposto para mim. Mas esse nome, eu fiz uma pesquisa nesses sites de genealogia e tudo mais. A primeira existência, o primeiro registro desse nome data de 1600, lá na Armênia. E esse final I-A-N, esse Ian do meu nome, significa que eu sou filho de. Todo sobrenome armênio tem esse Ian no final. Significa que eu sou filho de. Eu sou filho dos Tchaquers. Eu sou neto do José, eu sou filho do Roberto, eu sou irmão do Rodrigo. E assim por diante. E nesse nome, muitas coisas aconteceram em mim. Coisas boas, certamente. Coisas ruins que gerações anteriores fizeram. Isso recaiu sobre mim, mas eu sei que existe um nome maior na minha vida, que é o nome de Jesus. E eu quero dar 2 exemplos práticos do que esse nome pode fazer para mim. Primeiro, quando você entra na escola e o seu sobrenome é Tchaquerian, ele fica muito marcado. Principalmente quando você tem um irmão, meu irmão está aqui, meu irmão ele era bem animado na escola, vamos usar o termo animado, né? Daí eu chegava no primeiro dia de aula,
A professora falava, Tchaquerian, eu conheço esse nome. Não, fica tranquilo. Mas tem um exemplo bom também. Como meu irmão era muito animado em casa, e ele era mais velho, obviamente, né? Tudo que ele fazia, na minha casa era bem tranquilo. O Guilherme é tão bonzinho, o Guilherme é uma bênção. Então o Rodrigão abriu uns caminhos para mim. Esse é um exemplo do nome. Olha o outro exemplo do nome para ficar bem guardado em você. Existe lá em Lisboa, em Portugal, uma fundação que chama, um nome difícil também, Calouste Gulbenkian. O que é isso, Guilherme? Foi o cara, lá no início de 1900, o cara que explorou o petróleo, que desenvolveu máquinas de extração de petróleo. E esse cara é um cara muito rico, ele fez uma fundação, ele já faleceu, obviamente. E para todo filho e neto de armênios espalhado em todo o mundo, eles pagam 3 anos da sua faculdade. Você acredita nisso? E é verdade, eu provei disso, meu irmão provou disso. Você vai lá, manda um monte de documento, mas tudo isso, eu só posso acessar isso porque eu carrego comigo um nome. Esse nome, o Tchaquerian, ele abre portas para que eu receba esse ajuda nos meus estudos. Eu, meu irmão, meus primos. Teve ano assim que eu recebi, acho que minha mãe sabe melhor, eu recebi assim coisa de $7.000, e o dólar alto na época me ajudou demais para custear os meus estudos. Eu estou dando esse exemplo para dizer para você que através do nosso nome, a gente carrega muita coisa, ok? Nesse nome, na vinda de Jesus, nós sabemos que Jesus fez todas as coisas, e é interessante a gente entender que Jesus, Deus, né, na verdade Deus, Ele é um Deus de princípios. Pode tirar foto já, irmão, já deu de ver o papai, o vovô, já tá bom, você deve estar até cansado já. Você ali vê, tem o nome, tem Deus, né, Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas. E olha como funciona a história da humanidade pensando no nome de Jesus, aquilo que Jesus fez. Deus foi lá, criou o primeiro homem, criou Adão, viu que não era bom que ele estivesse só, foi lá, criou a Eva. Vocês vão se relacionar. Ele chegou no Adão e falou, Adão, eu como Deus e você como o primeiro homem, eu te entrego aqui toda a autoridade para você governar sobre todas as situações, para você liderar sobre todos os animais. Você é o cara, você vai fazer todas as coisas aqui. A gente bem sabe, eu sei que você sabe, que Adão, ele deu uma bela pisada na bola, Adão errou, e Adão, detentor dessa autoridade, ele entregou essa autoridade que Deus havia dado para ele, para Satanás, através do pecado. Ele sucumbiu, ele perdeu. Naturalmente, isso não foi uma intenção do coração dele, mas através do pecado, ele entregou a autoridade para Satanás. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de princípios, e a gente vai falar um pouquinho sobre obediência, que é um dos princípios de Deus. Da mesma forma que ele é um Deus de princípios, e ele tem que cumprir esses princípios, mesmo ele sendo Deus, para que essa autoridade fosse restabelecida ao homem, ele precisou tomar uma decisão de enviar. Esse é o papel de Jesus, tá? Você que está passando a entender as coisas do Senhor, para você entender de forma específica na Trindade, o que Jesus fez? Esse é o papel de Jesus. Ele veio como homem, porque o nosso Deus é um Deus de princípios, e ele precisava restaurar aquela autoridade que ele havia entregue para o homem. Ele foi lá e falou, filho, você vai cumprir minha missão, você vai cumprir, por isso que o nome de Jesus é exaltado, por isso que o nome de Jesus é a forma que nós acessamos todas as coisas espirituais. Ele vai falar assim, olha, você vai lá, você vai cumprir seu propósito, você vai se apresentar, você vai fazer seus milagres, você vai se revelar a eles, mas o fim da sua vida vai ser uma morte de cruz. Por quê? Naquela morte de cruz, e mais do que a morte ou a morte de cruz, a ressurreição ao terceiro dia, você vai lá no inferno, aquela autoridade, aquela chave que Adão entregou para Satanás, você vai tomar essa chave, você vai tomar essa autoridade, e para todos aqueles que te receberem como Senhor e Salvador, essa autoridade, esse controle da sua vida vai ser restabelecido, não por você, mas pela obra de Jesus e pelo teu crer, pelo teu aceitar, pelo teu pagar o preço, isso humanamente falando, de você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso passa por obediência, o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus veio como Deus, veio sujeito a todas as situações para nos dar vida. E nós nos deparamos com o campo da obediência nesse relacionamento com Deus, nesse nome de Jesus. Nós sabemos que Deus, ele pode aparecer e ele pode fazer, e nós somos exemplos vivos disso. Deus pode agir.
Mas na minha caminhada cristã de 20 anos já, eu posso dizer para vocês que existe um caminho, que é o caminho da obediência, que faz com que esse fluir de Deus seja muito mais efetivo na sua vida. O nosso Deus, ele não é um Deus de repentes, de aparições milagrosas, mesmo ele fazendo milagres, mesmo ele agindo de forma sobrenatural, e isso é maravilhoso, mas ele é um Deus de relacionamento. Ele quer muito mais do que um repente, ele quer muito mais do que uma cura, ele quer se relacionar com você. A palavra diz lá em Lucas 6,46, você pode acompanhar pelo telão: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Quando eu me deparei com esse versículo de Lucas, eu pensei, está chamando pelo nome, Senhor, Senhor. É muito propício daquilo que a gente está falando sobre o nome, sobre chamar. Mas a gente não faz o que ele diz. Nós precisamos, irmãos, voltar o nosso coração para um campo da obediência. Eu disse, eu brinquei lá com os meninos. Eu como pai de 3 meninos, como pai de 3 grandes homens de Deus, eu tenho a responsabilidade de exigir obediência deles. Lá no seu trabalho, você que exerce um cargo de liderança, você exige obediência dos seus liderados. E muitas vezes nós, na nossa vida com Deus, a gente negligencia essa obediência. Eu estava refletindo aqui, que é obedecer aquilo que Deus tem para a nossa vida, para que esse nome de Jesus, ele possa se manifestar de forma efetiva, completa e total sobre nós. A gente precisa sair do campo das aparições milagrosas de Deus. Deus cura, eu tenho essa necessidade. Deus, eu tenho essa necessidade financeira, eu preciso da tua provisão. O que nós precisamos, e a gente vai explorar mais isso ao longo da palavra, o que nós precisamos, irmãos, é viver essa vida de relacionamento. Uma vida de obediência ao Senhor. A palavra obediência é muito maculada por erros nossos. A palavra obediência é muito maculada por uma intenção má do nosso coração. Mas quando a gente recebe Jesus, nós somos capacitados a exercer essa obediência, a caminhar em obediência. Eu estava ouvindo uma ministração essa semana, por coincidência, que falava sobre esse assunto do pastor Luciano Subirá. Não sei quantos conhecem, ele é uma bênção, que fala o seguinte: graça é a força capacitadora para a obediência. Gui, eu tenho dificuldade de obedecer, cara. Eu sempre fui rebelde com meu pai, com a minha mãe, com o professor na escola. Eu tenho essa dificuldade. Eu posso dizer para você que você tinha, porque no teu encontro com Jesus, na vida que você teve transformada por Jesus, a gente acabou de ler essa frase aqui: vem a graça, vem esse elemento que traduzido significa o favor imerecido do Senhor. E quando você recebeu Ele como Senhor e Salvador, você é revestido dessa obediência. Então, você que declarava, ou você que achava, puxa, eu tenho um coração tão desobediente, tão distante, saiba que na tua nova caminhada com Cristo, a obediência do Senhor se manifesta na sua vida. Amém? Vocês estão comigo aí? Glória a Deus. Você quer conhecer o nome de Jesus, você quer conhecer o poder do nome de Jesus, conheça a Bíblia, leia a Bíblia. Lembra que eu te disse? Falei para o Léo lá a dica, Léo, abre lá em João, abre lá em 1 João, mergulha na palavra de Deus, para você conhecer o nome de Jesus. Entre de cabeça, engula a palavra do Senhor. Eu estava pensando e refletindo, e aconteceu uma história muito engraçada comigo sobre a gente conhecer uma pessoa. Eu sempre gostei de bibliografia, mas a primeira bibliografia que eu me deparei foi com a bibliografia do Ayrton Senna, um herói nacional, todo mundo adora o Ayrton Senna. Numa pesquisa, quem é o grande brasileiro? Pesquisar, sei lá, cara, mais de 50% das pessoas vão falar que é o Ayrton Senna. E eu, em meados de 1992 e 1993, eu, a minha mãe e o meu irmão, que aqui estão, eu só convidei eles para eles dizerem que é verdade isso, viu, gente? Eu, a minha mãe e o meu irmão, eu já contei em algumas rodas. Sabe quando você conta uma história, a galera tipo, beleza, deixa o Guizão contar essa história aí, A gente estava indo para a escola, numa rua na Zona Norte que chama Conselheiro Moreira de Barros. Quem conhece essa rua? Os irmãos, meu Deus, pensei que ninguém conhecia, glória a Deus. Tem uns paulistanos da Gema aí. A gente estava na Conselheiro Moreira de Barros. De repente, minha mãe na frente, Dona Denise dirigindo no piloto, Rodrigão do lado e eu atrás. O mais novo sempre vai atrás, o chato fica no meio ali. Isso que eu era o bonzinho, tá?
Daí, de repente, a gente olha para o lado, não é verdade, Rô? Não é verdade, mãe? A gente vê o Ayrton Senna no farol do nosso lado. Era um Honda, na época ele corria pela Honda, né? Era um carro Honda, era tipo um Honda Civic Hatch. O Rodrigo até tentou pegar a flanela do carro para pegar um autógrafo, mas não deu, mas ele deu um tchauzinho pra gente. E quando eu conheci aquele cara, eu vi aquele cara, eu já gostava, ele era um herói nacional. Imagina um moleque de 8, 9 anos, o cara ganhando tudo que era título, né? E eu vi, falei, cara, eu quero ler uma bibliografia dele. Eu li a bibliografia, eu sei muito de Ayrton Senna, cara, eu sei muito. Tem uma estrela que a NASA, a ONU, sei lá, denominou estrela Ayrton Senna. Eu sei muito mais coisas da vida dele. E eu estava pensando, né, bibliografia para eu conhecer Jesus. Eu estou dando toda essa, pode tirar a frase aí, viu, irmãos? Eu estou trazendo toda essa alegoria para você entender, para a gente conhecer Jesus, é a palavra que fala. Naquela bibliografia eu conheci muito sobre Ayrton Senna, eu vi o Ayrton Senna, mesmo que eu não falei, mas presencialmente eu estive no mesmo ambiente que ele, mesmo sendo uma rua, eu conheci o cara e eu me interessei pela história dele. Toda essa alegoria que eu estou contando é para dizer para você, se você quer conhecer mais sobre Jesus, acessa a tua Bíblia. Essa é uma bibliografia, o Ayrton Senna foi uma bênção, mas ele morreu, cara. Ele acabou. E ele fez grandes feitos, ele é uma bênção para a gente hoje, nos estimula em muitas áreas. Mas a gente tem a palavra de Deus, a gente tem Jesus, que a Bíblia, seria até uma limitação falar que ela é uma bibliografia, mas a Bíblia, ela conta, ela traz revelação, ela não é uma simples história de quem é Jesus para a gente. Então você que conhecer mais sobre o nome de Jesus, você precisa ler a Bíblia. E eu quero contar uma outra história aqui para vocês, que lendo a Bíblia, conhecendo o nome de Jesus, você faz Jesus conhecido para outras pessoas. Você quer que o nome de Jesus se manifeste para os outros, leia a Bíblia, seja cheio de Jesus e comece a se relacionar com pessoas. Mostre para as pessoas quem você é. Você quer ganhar uma pessoa para Jesus? Seja quem você é com Cristo para as pessoas. E no meu trabalho tem uma pessoa que eu amo muito, que é uma bênção na minha vida, o Francisco. Eu estimulei muito ele a assistir o The Chosen e ele começou a assistir. E um dia assim, tarde da noite, chega uma mensagem no meu celular. E está escrito bem assim, ó. Na boa, interrogação. Você tem um quê de Jesus? Digamos, um ser humano normal tem 0,0001% de Jesus. Você tem 2%, mas tem kkkk. Irmãos, eu estou trazendo essa história também, além de, não é para me exibir não, eu sei que vocês... Mas para dizer, cara, as pessoas, elas leem a nossa vida. Muitas pessoas que não têm contato com a palavra de Deus, e elas... Todo mundo nasce com um desejo, nasce com uma necessidade, foi colocado uma partezinha dentro de nós, que só pode ser suprida pelo relacionamento com Deus, senão a gente fica andando uma vida vazia, buscando em muitas coisas, em hobby, em relacionamentos, em atividades, em muitas coisas, mas que só pode ser suprido por Jesus, uma parte espiritual da nossa vida, que na verdade é o todo, né? Que a gente precisa fazer conhecido Jesus, a gente precisa mostrar para as pessoas quem é Jesus. Um outro ponto nessa caminhada com Jesus, nesse poder do nome de Jesus, é a oração em nome de Jesus. A gente leu muito, estudou muito, tivemos muita revelação e da fé no teu coração. Vamos ler esses 2 versículos aqui. Vamos lá? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando a gente ora em nome de Jesus, não é um simples jargão ou uma oração pré-determinada, ou um nome que foi imposto e você tem que seguir. Não, lembra da historinha que eu falei da autoridade? Deus entregou a autoridade para Adão, Adão pisou na bola. Meu pai, ele falou que quando ele chegasse no céu, e ele já chegou no céu porque ele morreu, ele falou que ia trocar uma ideia com Adão. Adão, cara, olha o que você aprontou com a gente, meu. Olha essa vida, tem que trabalhar, tem que pagar a conta. Ô Adão, você pisou na bola, né? Só para dar uma animadinha em vocês. Daí o Adãozão pisou na bola, ele entregou a autoridade, e eu tenho certeza que ele fez isso, viu? Conhecendo bem ele fez isso. E Adão pisou na bola, Adão vacilou, ele entregou a autoridade na mão de Satanás, mas Jesus
Por isso que a gente ora em nome de Jesus. A gente precisa orar em nome de Jesus, porque aquela autoridade que foi restabelecida é a mesma autoridade que eu declaro o motivo da minha oração. Eu lembro bem, né? No meu dia a dia profissional, eu sou advogado, uma pessoa me procura para entrar com um processo. Legal, vamos lá, tem os honorários, advogado é sempre bom os honorários, né? Precisa pagar, precisa fazer isso, eu preciso de documentos, mas um elemento principal, para eu entrar com uma ação, eu preciso de uma procuração sua. Para mim, você através daquela procuração confere poderes para mim, para que em juízo, diante do juiz, eu te represente. Esse exemplo é o exato exemplo do nosso relacionamento com Jesus. Diante de situações aqui da terra, eu preciso lançar essa minha oração em nome de Jesus, para que esse nome, através desse nome, na verdade, chegue até o Pai e o Pai faça aquilo que eu estou pedindo. A gente já falou uma introdução sobre nome, agora de forma específica, eu quero caminhar aqui com vocês sobre o nome de Deus, sobre o nome de Jesus. Eu vou fazer um paralelo aqui entre o nome de Deus e o nome de Jesus, porque eu sei que vocês sabem que eles são o mesmo, eles fazem Jesus veio para cumprir aquilo que Deus Pai havia determinado. E a primeira manifestação na Bíblia que Deus explica, que Deus manifesta o nome dele, é lá em Êxodo, quando ele se depara com Moisés. E existe um fato que a gente precisa compartilhar aqui para demonstrar esse compartilhado nome de Deus para Moisés levar para aquele povo, porque o povo estava vivendo naquele determinado momento uma situação de muita dor, de muita necessidade, o povo escravo em uma outra nação, sendo literalmente exprimido ali pelos egípcios, vivendo uma vida muito distante daquele que era o propósito de Deus para aquele povo. E hoje, se a gente parar para pensar, a gente sabe todas as imposições que estão lá fora, todas as dificuldades que a gente tem aqui dentro. Então Deus, num tete a tete lá com Moisés, Êxodo 3, 14 e 15, ele fala o seguinte: diante de toda aquela necessidade do povo, Moisés era o porta-voz, ele precisava levar para o povo. Olha o que Deus fala: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Aquele povo vivia necessidade, aquele povo vivia opressão, aquele povo ele precisava de uma direção, e Deus veio e se manifestou na tua vida, irmão. Não é diferente. Em meio à necessidade, em meio à dor, Jesus vem e se manifesta poderosamente. Faça isso valer através de você, vivendo essa vida de relacionamento a Ele. Olha que legal que fala sobre esse eu sou. O termo que define Deus, o nome mais próprio que pode se chegar a Deus lá em hebraico, significa Yavé. E Yavé é o som, a forma que sonoriza esse eu sou. Para você ter noção, um judeu ortodoxo, ele se limita a falar esse Yavé. Ele sequer fala o Yavé, ele usa outras formas, ele usa o Hashem, que significa o nome, e ele fala Adonai, que significa Senhor. Tamanho o temor que ele tem pelo eu sou, pelo Deus verdadeiro, ele não pronuncia o nome de Deus. Mas glória a Deus que por Jesus ele abriu esse caminho, e a gente pode declarar sobre um Deus vivo, sobre um Deus maravilhoso, sobre um Deus que nos ama. Em nome de Jesus, é o Senhor que faz, é do Senhor que eu dependo, é o Senhor que eu amo. Essa é a nossa vida com Cristo, amém? Glória a Deus. Agora, de forma bem prática, a gente falou sobre obediência, uma construção da história aqui, se você percebeu, a gente foi fazendo, né? A gente falou sobre o nome, a gente falou sobre obediência, a gente falou sobre oração, a gente falou sobre relacionamento. Agora, de forma prática, para a gente trazer à existência isso que a gente está falando. Uma das formas da manifestação do nome de Deus é Emanuel. Quem sabe o que é Emanuel aí? Me ajuda. Deus conosco, glória a Deus, os irmãos estão firmes aí, estão lendo a Bíblia. Deus conosco. Eu quero ler com vocês Isaías 7,14,
E é legal a gente saber que essa promessa, através do profeta Isaías, veio 700 anos antes de Cristo. Se você está achando que algumas coisinhas na sua vida estão demorando, imagina essa, que o cara profetizou e depois de 700 anos veio a vinda de Jesus. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. Nesse Emanuel, Deus conosco, muita coisa é revelada, irmãos, muita coisa é revelada. Saber que a gente tem um Deus, aquele Deus que morreu, aquele Deus que foi enviado para nos salvar, aquele Deus que ressuscitou no terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância, Ele é um Deus conosco. Muito é dito, né, sobre uma situação de doença, uma situação de tragédia, pessoas que não têm uma boa motivação, se perguntam e saem gritando para os quatro cantos: onde está Deus em meio a essa situação? Olha a tragédia que aconteceu ali, olha a tragédia que aconteceu acolá. Isso pode surgir no nosso coração, mas não é das motivações mais certas. Por que eu digo isso? A partir do momento que a gente sabe que a gente tem um Deus, que o nome dele é Emanuel, e ele se chama Deus conosco, é importante a gente saber e ter a revelação que em todos os momentos da nossa vida, seja o momento da alegria ou no momento da tristeza, seja no momento da saúde ou no momento da doença, Deus sempre está conosco. Daí vem uma pergunta: mas por que isso aí está acontecendo na minha vida? Você está falando do nome de Jesus, você falou de obediência, que a gente tem que seguir esse nome para que as coisas aconteçam na nossa vida. Por que acontece isso? Irmãos, na nossa vida, eu posso dizer por mim mesmo, e eu mostrei aquela foto do meu pai, eu mostrei aquela foto do meu avô. Situações acontecem sobre as nossas vidas por decisões que nós tomamos, e estou com um público aqui bastante maduro e eu sei que vocês sabem disso, e também por decisões que foram tomadas anteriores a nós, que nós colhemos muito fruto disso. Eu acredito que Jesus, ele foi, morreu, levou todas as nossas maldições, eu acredito nisso, mas também é inegável que certas situações acontecem em famílias e aquilo vai se reproduzindo. É a mesma doença, é o mesmo divórcio, é a mesma perda de filho numa determinada idade. A gente sabe das maldições que acontecem e recaem sobre nós. Mas através do nome de Jesus, quando você se reconcilia com Deus, através de Jesus, isso é lançado fora das nossas vidas. O Deus conosco, Ele se manifesta. Então Ele está com você sim, na hora do bom, na hora do ruim, na hora da alegria, na hora da dor. O que cabe a nós é nos valermos desse nome de Jesus e efetivar, trazer à realidade esse Deus conosco, o Emanuel. Tem um outro nome de Deus que significa Jeová Raá. Quem sabe o que é o Jeová Raá? O Jeová Raá é: o Senhor é o meu pastor. Amém? O pastor de vocês aí é o Senhor? Aleluia. Eu quero ler aqui o Salmo 23. Vamos lá. E reflete aí, é muito conhecido o Salmo 23, mas eu sei que você vai ler essas palavras e vai cair no seu coração esse bom pastor que você tem sobre a sua vida. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa declaração do bom pastor sobre a sua vida? Sabe o que significa esse Raá? Raá significa companheiro e amigo. Irmãos, Jesus, Ele é o seu companheiro e o seu amigo. Vou pedir para os irmãos colocarem aí uma imagem, até um videozinho curto. Olha lá, cara. Um quê de Jesus, eu até acho que eu pareço um pouco com esse Jesus. Esse nariz aqui meio atrapalhadinho. Olha lá como é que é Jesus, cara. Ele dá risada para você, Ele brinca com você. A gente precisa perder essa imagem que Jesus é uma nuvem que flutua, que não tem...
Cara, Ele é nosso amigo, Ele quer ter relacionamento com a gente. Eu vou contar um exemplo da minha semana, o que aconteceu na sexta-feira de manhã. Na quinta-feira à noite eu tive um momento muito especial na minha vida, que não cabe aqui compartilhar. E eu cheguei na sexta-feira de manhã para ter um momento a sós com Deus, e eu virei para Jesus, né? Falei, bom dia, Jesus. Certamente Ele falou bom dia para mim também. Eu não estou nesse nível de ouvir assim, Cleitão, de cara, mas eu sei que Ele fala. Daí eu perguntei, mas eu faço isso mesmo, não estou brincando não, principalmente no trânsito. No trânsito, eu não sou o senhor dos meus pensamentos não. Eu vou jogando para Ele todos os pensamentos e vou trocando ideia com Ele. Eu gosto de falar. Daí, e aí Jesus, como é que você está? Certamente Ele falou que Ele estava bem, porque Ele sempre está bem, né? Eu falei, Jesus, eu também estou bem. Ontem à noite, foi muito legal, a quinta-feira à noite para mim. Teve um evento futebolístico que eu me agradei bastante dele. Mas não é sobre futebol não, irmãos. Não é sobre futebol não é. Eu estou dizendo uma experiência própria que eu tive. Daí eu falei, Jesus, ontem foi muito legal. Mas o que aconteceu, Gui? Eu falei, teve um jogo de futebol assim determinado. Verdade, Gui, fiquei sabendo. Aí chegou uns pedidos até mim sobre isso. Eu falei, um dos meus chegou aí também. O meu tete a tete com Jesus, tá, irmãos? É assim. Jesus, Ele é nosso amigo, Ele é nosso companheiro. Ele se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Se você acha que alguma área da sua vida não é importante para Ele, saiba que Ele é seu amigo, seu companheiro. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está com você em todos os momentos. Se valha desse relacionamento com Ele. Jeová Jirê. Quem sabe o que é o Jeová Jirê? Deus proverá. Deus proverá. Amém? Então eu vou ler aqui Filipenses 4,19 para vocês. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus, o nosso Deus, o Pai, Ele supre todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Onde estão essas riquezas? Estão no banco, Guizão, estão nos imóveis que eu tenho, estão nos metais preciosos, nas joias que eu tenho. Não, estão em Cristo Jesus. Se a gente imaginar, a gente invoca, a gente traz muito esse Jeová Jirê, esse Deus proverá, muito numa situação de necessidade. Mas eu estava refletindo, lendo esses versículos aqui, você não acha que o Deus da provisão, Ele está com você em todos os momentos? Você chegou até aqui através desse Deus da provisão. Você é cuidado em todas as áreas da sua vida. Quando a gente fala o Senhor proverá, a gente está falando muito além, irmãos, de recursos financeiros. Ele provê, Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Basta a nós invocarmos esse nome de Jesus, trazermos à realidade o nome de Jesus, e sobre toda insegurança que você pode passar nessa vida financeira, nessa área financeira. Gui, você não sabe o que eu estou passando, eu estou passando uma situação de desemprego, eu estou passando uma situação que a minha empresa está se deparando com uma dificuldade financeira muito grande, eu estou assim, isso tenta tirar a minha paz. Saiba que existe um Deus que se preocupa especificamente com uma área da sua vida, que é a sua área financeira, a área de provisão. Tenha no seu coração que Ele é a fonte de todas as coisas. E existem canais, existe lá o seu patrão, existe lá a sua empresa, existe o seu papai e a sua mamãe, existe o governo, como fontes como formas, canais disso chegar até você. Mas o Senhor, Ele é a fonte de todas as coisas. Descansa no Senhor. A tua segurança não é a conta bancária, ou a tua insegurança não é a falta daquilo que você tem no banco. A sua segurança precisa ser sempre o Senhor. A última forma de manifestação de Deus aqui, existem muitas outras, mas que eu quero compartilhar com vocês, é o Jeová Rafá. Quem sabe o que é o Jeová Rafá? Jeová Rafá, o Deus que cura. Em Êxodos 15, versículo 26, eu quero ler aqui com vocês, vamos lá? Dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, lembra da obediência? Fizerem o que Ele aprova. Se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem, lembra do obedecer? A todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. O Senhor, irmãos, é um Senhor que nos cura.
O Senhor é um Senhor que cura os nossos corpos. O Senhor é um Senhor que cura a nossa alma. O Senhor é um Senhor que restaura o nosso espírito. Quando a gente fala em saúde, está relacionado muito mais do que uma saúde física. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, eu gosto muito de falar isso, porque mostra quem nós somos. A palavra nos diz assim, nós somos um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Existem doenças da nossa alma, existem doenças do nosso corpo. Existe um espírito que muitas vezes pode estar corrompido e distante de Deus, mas nós temos esse Deus que cura, esse poderoso Deus que tem o poder de restaurar o nosso espírito quando nós temos um encontro com Ele, confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós temos um Deus que tem o poder de nos curar na alma, de transformar o nosso caráter. Gui, eu tinha um caráter distante de Jesus, que você não tem noção quem eu era, mas eu tive um encontro com Jesus, eu sou uma nova criatura, eu estou em eterno aperfeiçoamento, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu dependo dEle, Ele que faz na minha vida. Se você carrega com você uma doença no seu corpo, saiba que você tem um Deus que pode te curar. Ele pode te curar. Lembra que eu falei de uma ação milagrosa, que Ele pode aparecer e tirar uma doença de você? Uma vez conversando com um amigo meu, ele tinha uma dificuldade, ele foi até o médico, ele compartilhou com o médico que ele era um pastor. E o médico foi um tanto quanto irônico com ele e falou: por que você está me procurando? Você está falando que você tem um pastor e você tem um Deus que pode proporcionar essa cura para você. Na verdade era uma questão de engravidar, que aquele casal não conseguia engravidar. Ele virou e deu uma resposta para esse médico que marcou tanto a minha vida. Ele falou assim: eu reconheço que o maior milagre que pode acontecer é o Deus, esse Deus que a gente está falando aqui, usar a tua vida para que seja um instrumento de Deus para trazer cura para mim. O Senhor manifesta a cura deles numa ação sobrenatural e tira uma doença. Eu creio, sou prova viva, já orei por muita gente que estava com uma doença. Eu impus as mãos sobre essa pessoa em nome de Jesus, não do Guilherme, não de nenhum de nós, mas em nome de Jesus, e aquela pessoa foi curada. A gente tem provas, a gente tem aqui na igreja exemplos e mais exemplos de verdadeiros milagres andando vivos, porque já viu uma sentença de morte sobre essas pessoas. Mas eu acredito também nós nos submetermos à obediência e nos submetermos àquilo que Deus tem para a nossa vida como tratamento. Um tratamento de saúde pode ser um processo que Deus está desenvolvendo na sua vida para que você se dependa mais dEle, para que você se aproxime dEle, para que você ame mais a Ele. Nós temos essa oportunidade de entregar todas as coisas, esse Emanuel, esse Deus conosco. Quem não quer um Deus pessoal que se relaciona com você, que está com você? Eu falei um pouquinho sobre a Trindade lá no começo, né? Nós sabemos que o Pai, Ele é o Pai, Ele é o Deus Pai. Nós sabemos que Jesus, Ele veio para trazer à realidade todos aqueles desígnios, aquele querer de Deus para o homem, aquele restabelecimento de autoridade. E para que serve o Espírito Santo? Depois da morte de Jesus, Jesus ressuscitou, Ele foi levado ao céu e Ele disse: olha, vocês não vão ficar sozinhos não. Vocês não vão ficar na mão, vocês vão ter outro que vai fazer ainda coisas maiores, que é o Espírito Santo, é o próprio Deus. E a palavra nos relata em mais de um momento que o Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele está sobre nós como Deus, mas Ele habita em nós como um Deus pessoal. A materialização do Emanuel, do Deus conosco, é a manifestação do Espírito Santo de Deus habitando em nós. Saiba que o próprio Deus, irmão, habita em você e você tem Ele para recorrer. A gente falou aqui do Deus que é o seu pastor, é o que cuida de todas as coisas na sua vida. A gente falou aqui do Deus da provisão. A gente falou aqui do Deus que cura, aquele que lança fora toda enfermidade. E agora nós temos a oportunidade de acessar esse Deus, de ter isso com Deus. Eu vou pedir por gentileza para você ficar de pé no seu lugar.